Olá, fiel torcida corintiana, amigos da TV Placar, estamos chegando aqui diretamente da Neoquímica Arena, que hoje não recebeu a fiel torcida, depois de Corinthians 3, Vasco da Gama 1. E antes de falar dessa vitória corintiana e mais uma derrota do Vascão no Campeonato Brasileiro, se inscreva no nosso canal aqui na TV Placar, curta a nossa programação, deixe o seu like e, claro, consuma tudo que a gente está produzindo especialmente para você, principalmente o nosso Opinião Placar. Estão vendo tudo de cachecol aqui porque hoje fez um frio, rapaz, danado aqui em Itaquera. E claro que faltou o calor da torcida corintiana, por causa daqueles atos homofóbicos na partida entre Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi punido, punição de um jogo sem torcida. O jogo deveria ter sido contra o Bragantino, o Corinthians conseguiu efeito suspensivo, os ingressos já estavam vendidos, então o jogo contra o Vasco da Gama foi o jogo marcado pelo STJD para que o Corinthians jogasse em casa sem a presença da torcida. E entre nós, né? Jogo de futebol sem a torcida no estádio não é legal, né? Bom, enfim, precisamos nos educar, né? Precisamos ser tolerantes, precisamos respeitar os outros. E tudo isso que a gente viu hoje aqui na Arena do Corinthians tem a ver com isso, né? Com a falta de respeito e a punição que veio para o Corinthians. O Corinthians não pôde contar aqui com quase 40 mil pessoas, além de ter um desfalque enorme nos cofres, né? Quase 3 milhões de reais o Corinthians poderia ter gerado de bilheterias hoje aqui, não é? Se tivesse a fiel torcida acompanhando o jogo. Bom, rapidamente o jogo. Corinthians muito efetivo no ataque, fez 3 gols, mas defensivamente sofreu, principalmente no segundo tempo, quando o Ramon Dias fez algumas alterações na equipe e principalmente com as entradas do Orediano, argentino, ponta de velocidade, que fez a jogada do único gol do Vasco da Gama, marcado pelo Gabriel Peck, e o Gabriel Peck, canhotinha, né, talentosíssimo jogador da base do Vasco da Gama. Esses dois jogadores furaram o bloqueio, a marcação corintiana, e se o Vasco tivesse no outro momento, de repente poderia até ter complicado a vida do timão aqui em Itaquera. Mas o Corinthians abriu o placar, uma jogada do Renato Augusto lá da esquerda para o Adson na direita, aí o Adson vai para cima da marcação, encontra já o Renato na meia-lua da grande área, e o Renato dá um passe preciso, milimétrico, né? Dá uma ajeitadinha com o pé para o Maicon chegar e fazer o primeiro gol do Corinthians. Foi 1-0, né? Esse foi o primeiro gol do Corinthians marcado aqui em Itaquera. Ao fundo aqui, deixa eu até mostrar para vocês, né? Nesse momento, o trabalho para recuperação do gramado, porque terça-feira o Corinthians joga aqui contra o News Old Boys da Argentina pela Copa Sul-Americana. Bom, 1-0 para o Corinthians, né? No primeiro tempo. No segundo tempo, o Yuri Alberto participa da jogada, efetivamente fazendo um belo gol numa jogada do Juan, que não vinha fazendo uma grande partida, mas nesse lance ele foi muito bem, ele carregou a bola, passou a bola para o Roger Guedes e o Roger Guedes encontrou justamente o Yuri Alberto para fazer um golaço, né, chutando forte, a bola ainda bate na trave e tal. Ali o Corinthians praticamente definia a situação do jogo. Logo depois teve o gol do Vasco da Gama, mas quando o Vasco da Gama faz o gol, o Corinthians logo na sequência consegue chegar ao terceiro num pênalti. O Yuri cruza a bola bate na mão do Paulinho que entrou no segundo tempo, meio-campista, e aí o Roger Guedes dá números finais à partida. Então, ofensivamente, o Corinthians não precisou criar muito para fazer tanto, e fez 3 gols. Já o Vasco da Gama teve volume, chutou até mais, finalizou até mais que o Corinthians, mas não teve a qualidade para conseguir transformar isso em mais de um gol. 3-1, vitória justa do Corinthians, entendo eu, com a cabeça boa, ao contrário do Vasco da Gama, né, que está cheio de pressão, só conquistou 2 vitórias ao longo do campeonato, mandou embora o Barbieri, trouxe o Ramon Dias, está contratando aí um monte de jogador também no desespero para tentar fazer alguma coisa. O Vasco realmente vai sofrer nessa reta final aí quando chegar o segundo turno, metade do segundo turno. E o Corinthians a 7 jogos sem perder, sendo 6 vitórias, ou seja, o melhor momento
desde que o Luxemburgo chegou. O Corinthians dá uma respirada no Brasileiro. Copa do Brasil, dia 16 de agosto, vai decidir a vaga para a grande final contra o São Paulo no Morumbi, já tendo de volta o Rojas, o Moscardo e já contando também com o Lucas Veríssimo contratado para a zaga. E na terça-feira, iniciando nas oitavas de final, a tentativa de passar pelo News Old Boys e alcançar as quartas de final. É inimaginável imaginar que o Corinthians pode ser campeão de 2 campeonatos nessa temporada, né? Copa do Brasil, com mais chances ainda, porque está bem próximo do fim, e ainda a Copa Sul-Americana. É um outro Corinthians, com a cabeça um pouco melhor. E quando a cabeça está boa, as coisas com o pé funcionam mais, né? E isso tem acontecido com o Corinthians nos últimos jogos. É isso, fiel torcida. Até a próxima e fiquem ligados aqui na TV Placar.